Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Comunicação. Desejamos que seja um momento de muita troca e aprendizado para todos nós. O Comunicação, Pesquisa, Ensino e Democracia é um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e pelo Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo do evento é reforçar a ideia da comunicação aplicada ao cotidiano, apresentar resultados de pesquisas e do conhecimento gerado, contribuir para a formação dos discentes da graduação e da pós-graduação por meio da oferta de atividades complementares e enfatizar que a comunicação plena, no sentido da interação, só pode ocorrer em um ambiente plural e democrático. Hoje nós teremos mais uma atividade. Dessa vez, trata-se da mesa, não é da mesa redonda, tá? Porque Dix já nos proporcionou aí uma mesa redonda. Hoje é uma palestra, né? Batman, uma luz sobre o Cavaleiro das Trevas, mediações, mediatização e transmediatizações. Essa atividade é proposta pelo doutorando em estudos da mídia, Dixon de Oliveira Tavares. Dixon é, por vocação, desenhista e pesquisador sobre cultura pop, com ênfase no universo das histórias em quadrinhos. Por formação, é designer e jornalista. Doutorando e mestre em estudos da mídia pela UFRN. Especialista em propaganda e marketing na gestão de marcas pela UFRN. Bacharel em jornalismo no curso de comunicação social, também pela UFRN, e licenciado em Educação Artística com habilitação em desenho, também pela UFRN. Foi coautor do jornal Laboratório, o periódico do curso de jornalismo, atuou como ilustrador, cartunista, web designer, arte finalista no mercado publicitário natalense entre os anos de 99 a 2008. Exerceu o cargo de arte educador na condição de servidor público, integrando a equipe multidisciplinar de educadores sociais da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ainda na condição de servidor público, foi cedido ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, atuando como designer na seção de editoração e publicações de 2009 a 2010. Seu vínculo atual, desde 2010, é de servidor público do quadro efetivo no cargo de programador visual na Secretaria de Educação à Distância na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E lembrando também que Dixon foi o responsável pela criação do logotipo do primeiro Comunicação. Para vocês que não sabem, esse logotipo aí do Comunicação, Pesquisa, Ensino e Democracia foi Dixon quem fez aí desde, na verdade, na metade de junho, ele quem criou, e aí hoje nós temos uma equipe que está apenas, na verdade, gerindo todas as outras artes, mas a partir de uma arte padrão, que foi Dixon, a quem nós agradecemos aqui, viu, Dixon, publicamente. Lembramos que durante a atividade, nós vamos enviar no chat aqui, hoje quem está comigo é a Juliana Holanda, ela está dividindo comigo a assistência dessa atividade aqui, e é necessário que você confirme sua presença para receber o certificado desta atividade, tá? Lembrando que, lógico, se você chegou aqui, mas a gente sempre reforça, aqueles que não se inscreveram lá na atividade, mas acreditamos que se você chegou aqui, você já se inscreveu previamente, mas a lista de confirmação de presença é necessária para que o seu certificado possa ser disponível na plataforma do Event3. Lembrando que os certificados ficam lá e você baixa, entra lá com seu login e senha, você baixa, tá? Também você vai poder enviar perguntas, nós vamos abrir agora para o Dixon, ele vai falar e depois vai interagir com todos nós aqui, você, por ordem, e a seleção das perguntas, você pode escrever aí. Dixon, para mim é um prazer conversar com você, a gente já vem conversando antes aqui, particularmente eu me interesso muito pelo tema, também quero dizer ao pessoal, nós somos colegas de turma, entramos esse ano no doutorado do PPG, e sua dissertação tem sido aí lida, tanto por pesquisadores, como a sociedade em geral, a comunidade, conforme nós falamos. Primeiro, pela pesquisa em si que você desenvolveu, e segundo, por essa curiosidade social
que é causada a partir do que você vai apresentar para nós, o Batman, né, uma luz sobre os Cavaleiros das Trevas. Ok? Então, fica com você aí essa palestra, e qualquer coisa, estamos por aqui, o tempo é seu, tá bom? Tá, joia. Agradecer a Amon, a Juliana e toda a Liz e todo mundo que está fazendo a comunicação funcionar, né? Bom, vou colocar aqui, compartilhar com vocês a apresentação e eu vou falando conforme a passagem das telas, né? Tá aqui para ficar legal. Vamos lá. Se tá tudo ok aí, Ramon, aí você só me avisa se tá visível aí. Tá ótimo. Pronto. Beleza. Tá visível. Aqui já é o título, né? Você já dá um panorama aí do personagem. E aqui eu estava conversando um pouco mais cedo com o Ramon, que aqui foram os primeiros Batman, né, que eu conheci, né? Eu vou ter até no plural aí em inglês, né, para ficar claro. Aqui era o Batman da televisão, do desenho Super Amigos. Aqui foi o brinquedo que eu ganhei na época, né? Eu tenho até hoje. Passava essa série de TV. Aqui era o quadrinho que eu tinha e o filme para o cinema que eu fui assistir. Aí é que começou, para mim, a curiosidade, se é um personagem, né, essas 5 formas de representação. Isso me chamou a atenção na época. Eu tinha meus 5, 6 anos e ali ficava achando estranho tão diferentes versões e todas eram todas se diziam o mesmo Batman, né? Então, aquela inquietação, eu fui procurar saber como é que surgiu essa ideia e como é que funcionava essa questão de representação em diversas plataformas. Isso aí foi o start lá atrás, antes de começar a minha pesquisa já na vida adulta, né? Esse resgate aí foi assim, como se fosse o ponto de partida latente na minha memória que me fez um interesse pelo personagem pelo menos há uns 30 anos atrás, né? Aí eu coloco aqui mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Que no trabalho, esse percurso do personagem, né? Ele deixava de ser meramente um personagem para ser um produto de mídia, né? Da cultura pop, né? Na dissertação, a gente colocou algumas um recorte sobre a trilogia do cinema, né, que como exemplo da jornada do herói, né, que os parâmetros da pesquisa, toda essa parte foi muito interessante para mim, porque uma vez que você gosta de um tema e você não é do meio da academia, né, é como aquela questão, todo mundo potencialmente um sujeito que tem a capacidade de pesquisar, de correr atrás da informação. Só que na academia nós aprendemos a maneira mais formal, melhor dizendo assim, de colocar esse hábito natural do busca do conhecimento e pesquisa dentro de uma métrica, dentro de uma forma que facilite a coordenação das ideias, né? Então, aqui eu fui esses pontos, né? A compreensão da construção do personagem, o personagem transformado em um produto de cultura pop, e como nas diferentes plataformas, como é que elas dialogam, né? Porque cada plataforma, se a gente for pegar aqui, cada personagem, né? Cada Batman desse aqui, ele tem uma linha narrativa, né?
ele faz parte de um contexto e todos eles têm um ponto de convergência, né? Eles são o mesmo personagem, eles dialogam em um certo ponto, eles dialogam entre si, né? Aqui, o desenvolvimento metodológico foi através do enfoque tríplice de Thompson, né? Ele trabalha a questão da mídia, cultura e sociedade, e esse diagrama aqui foi o norte encontrado por mim, pelo meu orientador, o professor Marcelo Bochalo, também é professor do PPGEM, né? É meu orientador atualmente no doutorado. Então, a gente partiu dessa... a gente precisava desconstruir, né, ou decupar esse personagem, né, através dessa abordagem aqui, que ele, ao mesmo tempo, ele era fruto de uma produção, transmissão, tinha a construção desse personagem, a percepção, a apropriação, esse diagrama aqui foi mais ou menos um mapa que a gente utilizou para estruturar a análise, né? E os outros pontos que a gente foi encontrando, né? A jornada clássica do herói, né? De Joseph Campbell, né? Que depois o Vogler, ele formatou isso de maneira bem interessante para o cinema, né? E os outros pontos que a gente apontou lá no início. Aí a gente desenvolveu esse diagrama com o personagem partindo daqui, a representação das páginas de quadrinhos, de tirinhas, e como é que as plataformas que ele foi se pulverizando, né, vamos dizer assim, foi o desdobramento da imagem do personagem nessas outras vidas, outras manifestações, né? Você tinha aqui o cinema, você tinha rádio, jogos de videogame, produtos de mídia como colecionáveis. Então, esse quadro aqui facilitou a partir dessa análise, né, que a gente fez em cima desse enfoque do Thompson, a gente conseguiu desenvolver esse gráfico para explicar melhor o personagem, né? Aí a gente foi partindo por três plataformas. A plataforma e o caminho para explicar enquanto ele um personagem mediado, né? Vamos dizer assim, processo de mediação, né? Considerando ele como um personagem que ele tinha a convergência de valores, de representações do que era o ambiente da década que ele foi criado, né, que é na década de 30, né? A forma de produção e a transmissão dele era basicamente impressa, né? Você tinha lá as tirinhas e depois se convergiram em publicações como revistas, né, com as aventuras, né? O mapa de coisas que influenciavam aquele contexto sociocultural, né, que o personagem nasceu, né? Você tinha aqui uma imagem que representava os artistas circenses, né? Você tinha sempre aquele sujeito que fazia feitos, né, mostrando força, né? Que você tinha de entretenimento, era impresso, você tinha as feiras e festivais, o circo, né? Você pegar a grande pergunta, por que o personagem, o herói, né? Em geral, o super-herói, o clássico, que é o Superman, a questão todo mundo implicar, por que a cueca é por cima da calça? Não é que foi uma invenção dos criadores lá colocarem a cueca por cima da calça, e os uniformes coloridos, mas porque naquela época você pegava o ambiente do teatro, do circo,
os artistas, eles tinham que se destacar do ponto de vista do trabalho que eles estavam fazendo. Eles faziam coisas que uma pessoa comum não fazia, né? Então, a roupa dele tinha uma cor que era diferenciada, para dar destaque às formas físicas, né? E a cueca por cima da calça, no caso dos homens, era mais para você não deixar marcada as formas, em virtude de eles usarem uma malha que era uma segunda pele, né? Então, você tinha um reforço dessa cueca, desse calção, vamos dizer assim, para deixar o mais discreto possível as suas genitais, né? Para não... lembrando que a gente estava numa época que era os anos 20, os anos 30, né? Não era o padrão cultural, não era muito, vamos dizer assim, mais vanguardista, né, como nos tempos de hoje, né? Então, aí você tinha os artistas circenses, já existiam personagens que trabalhavam com essa questão da máscara, de aventuras, né? Como o Fantasma, o Sombra, o Fantasma em quadrinhos, você tinha o Sombra com alguns quadrinhos que é um pouco mais adultos, detetivescos, né? Você tinha a novela de rádio do Sombra, né? O programa de rádio, melhor dizendo. Os filmes de aventura, né? No cinema, entre eles o Zorro, o cinema com a estética noir, ou noir, né? Como algumas pessoas fazem, que era aquele filme de mistério, que sempre tinha alguma uma linha de estética mais de alto contraste com luz e sombras, né? O ambiente daquela época, né? Você estava numa cidade, né? No caso aqui, o Batman criado na década de 30, na cidade de Nova York, né? Uma cidade, você via muitos imigrantes que vieram do pós-Primeira Guerra Mundial para a América, né? A construção dos ambientes urbanos, né? As pessoas estavam migrando para as cidades, transformando elas em umas grandes metrópoles. Então, você tinha contrastes sociais muito grandes, né? Você tinha as pessoas que viviam na extrema pobreza, muita gente desempregada, muita gente que não conhecia e que vieram de outros países, não conheciam a língua inglesa, né? Não conhecia a cultura norte-americana. Tinha a criminalidade representada as organizações criminosas famosas pelos filmes de gangster, né? Aí aqui são as particularidades do oculto, do sobrenatural, do estranho, né? O morcego. E aqui uma pequena referência, que aqui, segundo os criadores do Batman, né? No caso, vai ser na próxima plancha aqui, que é o Bob Kane e o Bill Finger, as inspirações deles, estéticas, imaginaram um personagem que ele tinha que ser tão bom quanto o Superman, né? Que ele foi a representação. O Superman era o imigrante que veio de outro planeta, né? Com algo quase que messiânico, e que ele carregava os valores da América, né? Ele adotou os Estados Unidos como a terra dele, né? Mas nessa linha o Batman tinha que vender esses valores, só que pegando o outro lado da América, né? O lado da América do submundo do crime. Você tinha também a questão de muitas crianças que ficavam abandonadas porque os pais precisavam passar várias horas do dia em fábricas. Tinha muita questão dos órfãos, né, por conta da criminalidade. Então, você tem esse caldeirão aí
que foi referência para a criação do Batman, né? Como um justiceiro mascarado que tinha vamos dizer assim, a abordagem de colocar terror no coração dos criminosos, né? Aí aqui a gente também fez esse infográfico aqui mostrando as leituras e o entretenimento que existia, né? Você tinha os quadrinhos chamado pulps, que uma tradução literal era polpa, né? Polpa do papel, ou seja, um papel mais barato, mas que eram extremamente populares, que traziam histórias aventurescas de um ambiente de detetives ou outras com personagens da literatura, né? O Tarzan, o Sherlock Holmes. Nos quadrinhos você tinha aventuras que tinham sempre com a moral do herói, né? Ele tinha a missão de fazer não era justiça, era, vamos dizer assim, o justiçamento, né? O vilão, o maior castigo do vilão era a morte, né? Então, eram implacáveis, né? Então, esse contexto aí foi fantástico para a criação do Batman nessa estética aqui, né? Você vê uma criatura mais sombria, né? Só que no ano seguinte, quando ele ganha a revista própria, ele tem a entrada do Robin, personagem que seria o interlocutor do leitor. Aqui é como se os editores fizessem uma releitura das histórias do Sherlock Holmes, onde o Robin entraria como Watson. Porque as histórias do Batman antes do Robin, como era história de detetive, então ele tinha que fazer os diálogos dele, muito monólogo, né? De dizer o que ele iria fazer, quais são as deduções dele. E o Robin tinha essa função de ter esse diálogo e também, por ele ser um órfão e ser criança, ou seja, era o leitor na história do Batman. Então, o Robin, ele era um órfão, era um garoto que ajudava o herói a combater o crime. Então, assim, foi uma identidade fantástica que os leitores tiveram com o Robin, o que alavancou bastante as vendas das revistas do Batman, né? Se era mais difícil um garoto se identificar com o Superman, amarrar um lenço, ou melhor dizendo, amarrar uma toalha no pescoço com a capa e pular do sofá, aqui ele podia amarrar a toalha e ajudar o Batman sendo um humano. Então, isso aí foi uma estratégia fantástica, né? E aqui um pouco nessas telas aqui, depois eu posso até disponibilizar, quem quiser, estou dando um tempinho, porque quando for gravado fica mais fácil. Uma das frases que ficou mais marcada para o personagem dessa época, né? Que era uma frase assim: criminosos são covardes e supersticiosos, então meu disfarce deve ser capaz de infundir o terror em seus corações. Enquanto o Superman trazia uma imagem de esperança, de uma América mais otimista, né? O Batman tinha a pegada de mostrar esse lado da América do submundo, né? E como esse submundo pegava um garoto, no caso da origem do Batman, o Bruce Wayne, que numa saída do cinema com os pais, num beco, há um assalto, o bandido atira, mata os pais e ele se torna um órfão, né? Um jovem órfão. Que não que é essa construção do órfão que se vê sem nada e decide partir para vingança. O Superman era um órfão de um planeta que morreu, mas ele foi adotado por uma família no Kansas. O Batman não, ele já perdeu os pais e ele virou um personagem, um vingador, vamos dizer assim, né?
Esse mote foi atenuado com a chegada do Robin e deixar as histórias menos sombrias e com um potencial mais amigável, né? Eu estou explicando esse contexto todo aí, que a gente foi decupando tudo isso. Então, esse percurso de valores que foram colocados dentro do personagem foi o que a gente fez um resumo mais ou menos do processo dele como uma mediação, né? Você tinha valores que os editores pretendiam colocar para o leitor, então eles utilizaram todos os artifícios narrativos e visuais para que isso fosse possível, né? Você deixava o personagem menos escuro, ele passou a ter a paleta de cores e a imagem dele mais amigável. Você tem o Batman aqui mais sorrindo. Aí aqui, nessa mesma época, você já teve os processos de migração para outras mídias, né? Você tiveram 2 cine-seriados, um no início da década de 40 e outro no final dos anos 40. Né? Além de ter alguns programas de rádio nesse período, o chamado Era de Ouro. Então, aqui, ó, nesse tríplice enfoque sobre a mediação, a gente vê aqui o personagem surge através de uma editora, uma publicação editorial, uma revista, e o ponto de contato com o público era as bancas, né? A construção dele, com essa gama de referências, né? E o público que se pretendia atingir, né? E ele foi formatado dessa maneira. Vamos aqui para o processo de mediatização. Conforme o personagem foi fazendo a sua escalada dentro da mídia, na trajetória dos quadrinhos, você tem esses desdobramentos. As experiências que já foram feitas para o cinema, né, com o cine seriado, você tinha a perspectiva, nessa época aí, de procurar outro desdobramento. Então, a gente vai pegar aqui, década dos anos 50, 60, principalmente, até os anos 2000. Você vai pegar esse Batman, ele vai conseguir se desdobrar em outros tipos de quadrinhos, outros tipos de versões para a TV, outras versões para o cinema. Aqui foi o primeiro fenômeno de marketing e de mídia, né? Onde foi cunhado o termo Batmania, né? Você tinha a Revolução dos anos 60, enquanto o mundo e os Estados Unidos faziam as lutas pelos direitos civis, você tinha a cultura hippie, e na TV fazia a estreia do seriado do Batman com uma intenção bem clara. Ele iria para fazer uma sátira, né, para divertir os adultos, como entretenimento, e encantar as crianças, em horário nobre. E fazer com que a audiência se desligasse do que estava acontecendo em termos de ebulição social. Você tinha essa missão de fazer com que essa série deixasse o americano voltando a ter os valores do American Way of Life, né? Então, o Batman foi escolhido como esse porta-voz, né? Então, a série foi longeva nessa tarefa, né? Então, assim, foi muito interessante mesmo, o trabalho que eles fizeram, e, ao mesmo tempo, a TV fez com que os quadrinhos do Batman não morressem, né? Aqui tem um vídeo, mas eu vou passar porque é um trailer e pode tomar um pouco do nosso tempo.
Então, aqui, essa era chamada Era de Prata, né? Por que essa foi uma escala dada pela indústria de quadrinhos dos Estados Unidos. Então, é uma métrica que eles utilizaram para marcar passagem de tempo, principalmente da evolução técnica e editorial. Então, aqui você tinha a TV a cores, que já facilitou bastante nessa época. A evolução dos produtos de merchandising, né? Você tinha LP, você tinha fantasia mais elaborada, você tinha o cinema, brinquedos, brinquedos fabricados fora dos Estados Unidos, licenciados com o Batman, ou seja, o Batman já tinha status de um produto a ser licenciado, né? Aqui, aí nós temos aqui a Era de Bronze, que veio logo na sequência, as animações, novas versões para as histórias em quadrinhos, novos produtos de merchandising, no caso dos brinquedos, o contexto da Guerra Fria, ocupou a década de 70, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, e foi a época que o personagem foi refletindo essas questões, né? Saiu daquela, vamos dizer assim, redoma que a série de TV deixou lá, preso, todo mundo ali, vendo assim, uma realidade perfeita na série de TV, e a nova linha editorial dos quadrinhos deu liberdade de refletir a cultura da época. Você tem aqui algumas animações. A chamada Era das Trevas é quando você vai ver aquela expectativa da guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, a crise do petróleo, os altos índices de criminalidade, o tráfico de drogas, então tudo que foi gerando assim, década de 70 e 80, o personagem também foi influenciado por esse contexto sociocultural, né? As histórias passaram a ter outro status, elas deixaram de ser as histórias com um tom mais infanto-juvenil e passaram a ter temáticas mais adultas. Então, principalmente essa daqui, Cavaleiro das Trevas e Piada Mortal e Asilo Arkham, você tem um mergulho sobre todas esse contexto e até, de certa forma, crítica ao personagem, né? Aqui ela faz uma crítica da época, da Guerra Fria, né? Você tem aí os conflitos daquele tipo de herói que foi criado na década de 30, em confronto com uma realidade que é inevitavelmente diferente daquela coisa mais infanto-juvenil, né? A Piada Mortal, o perfil psicológico de um vilão, né? Ele deixa de ser um personagem simplesmente para fazer brincadeiras com artefatos divertidos e já ganha status de um sociopata. E Asilo Arkham, que você é um mergulho no universo, e na galeria de vilões do personagem, que tem uma representação muito grande de cada um ser patologias, né, diferentes, né? Então, aqui, e foi marcado nessa era por essas as HQs do Batman Cavaleiro das Trevas, e teve o filme que, se a gente for voltar aqui, completamente diferente dessa imagem mais amigável do Batman, né? Você já tem uma postura mais sombria, voltando às origens e refletindo mais a estética de filme de ação da década de 80, né? Aqui um pouco da imagem Cavaleiro das Trevas. Aqui um fragmento, aqui já foi virando uma animação, né? As histórias que marcaram, essa daqui também, a morte do Robin. Então, todo esse processo foi deixando
personagem mais complexo. A capilaridade dele no ambiente das outras mídias foi ficando cada vez mais ramificada, né? E as abordagens dele foram crescendo, ou seja, você teve aqui basicamente um Batman para cada era, né? Você teve uma geração que gosta desse, outra que passou a gostar desse daqui, gerações que passaram a consumir personagem a partir de outras representações. Aqui ela começa a se diversificar e muito. Você tem aqui a questão agora das convenções, né? As feiras onde você reúne todo um fandom, né? Enquanto em outras eras você tinha crianças que vendiam a imagem do personagem com aquelas fantasias de uma maneira mais lúdica, agora você tem os cosplayers, né? O aparato e conglomerado de mídia que está por trás do personagem, já no status de marca, já fica mais complexo e diversificado, né? Dando espaço para a transmediatização, que agora você tem, além das convenções, você tem os fãs, você tem os cosplays, que o ambiente dos colecionáveis é outro universo, e a apropriação do personagem para outras ações, ou seja, pessoas que têm o personagem como a imagem e fazem uma ação, seja uma ação cultural, seja uma ação social, utilizando o personagem como inspiração para ele e reverberando inspiração para outras pessoas, né? Na minha dissertação, eu destaco a ação do Cristiano Zanetta, né, que é um grande fã do Batman, e ele faz um trabalho social indo em hospitais, visitando crianças com câncer, e ele vai vestido de Batman, né? Ele chega lá e ele, nas falas dele, ele traz o quê de superação do Batman para as crianças fazerem se superarem na luta contra a doença, né? Bem bacana. Aqui já é a era moderna. E aqui, basicamente, você tem a maior complexidade, você tem muito mais empresas, as variações do personagem já vão ficando maiores, as plataformas vão ficando cada vez mais diversas, e ele finalmente ele deixa de ser só um personagem e passa a ter ele está imerso já na cultura pop. Então aqui, se você for pegar, aqui você tem um Batman para cada um. Aqui, essa foto aqui é da minha coleção. Esses itens aqui eu não tenho, mas esse aqui são a minha coleção. E dentro desse percurso a gente destacou, né, um capítulo para mostrar a jornada do herói, né? Fazendo uma alusão aqui, pegando o filme da trilogia do Cavaleiro das Trevas e como as semelhanças, né? Você tem aqui com Star Wars, né? Peguei o Luke Skywalker saindo de Tatooine e fazendo a jornada que todo mundo curtiu nas trilogias, assim como o Bruce Wayne também, o chamado para a aventura e a jornada dele para se tornar o Batman. Você teve os guias, né, aqui o Obi-Wan e aqui o Ra's al Ghul como guia do Batman aqui na trilogia, e quase como uma ópera, né, com grandes atos, cada filme. Isso aí foi algo que a gente acrescentou na dissertação. E aqui aqui é basicamente o resumo que eu estava falando, né, as várias faces do personagem. Aqui eu coloquei alguns vídeos, mas assim, como a gente tem um tempo muito limitado, assim, tem aqui um capítulo, uma menção à Feira da Fruta, que muita gente conhece,
E aqui é isso, a conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Né? Essa máscara ainda tem. E deixa eu voltar aqui a outra tela. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Passei, quase passava o tempo. Eu estava só olhando aqui no telefone. Tranquilo. Você tem recebido aí, não sei se você viu, talvez não, por conta você estava apresentando tela, mas o chat aí, o pessoal comentando, lhe parabenizando, inclusive a professora Ângela Pavan, né? Do PPG. Fez parte da minha banca. Eu vi a professora Sueli mandar um alô para ela aí também, a Ângela também. Isso. E aí, a Sueli Ângela falando e tal. Enfim, Ricardo, então o pessoal parabenizando você pela pesquisa, né? Só para ficar registrado aqui, no doutorado você continua nessa linha, né, Dixon? Isso. Uma coisa foi bem engraçada no doutorado. Primeiro foi a coincidência de trabalhar, formar de novo a dupla com o Bochal, né? O mesmo orientador do mestrado, né? Eu sempre brinco, eu brinco com ele, eu chamo ele de mestre, né? Eu me sinto lá o Bruce Wayne, ele é o Ra's al Ghul, então eu me sinto o Luke Skywalker, ele é o Obi-Wan. Aí a gente vai trabalhar dentro desse mesmo contexto, não mais com o Batman, né? Mas a gente vai trabalhar nesse mesmo contexto de narrativas, né? Você vai ter o grande guarda-chuva para a gente iniciar nossas pesquisas dentro do contexto de gamificação. Né? Vai ser bem interessante. Nós temos aí 15 minutos, né? Vamos para a interação. Eu recebi aqui, Juliana me passou, eu acompanhei também no chat aqui, mas Juliana me passou aqui, tranquilo, que aí eu já bato o olho em cima da pergunta, tá? As primeiras perguntas já foi se você poderia disponibilizar os slides, né? Depois, enfim, tem... Sim. Até, né, eu vou ver se eu crio numa área, porque o arquivo, aí ele ficou um pouco gigante, ele ficou com 600 e poucos megas, porque está com os vídeos dentro do arquivo, né? Mas aí eu botando numa plataforma, numa pasta, num drive desse, eu disponibilizo tranquilo. Beleza. O Eric Clay diz o seguinte: enquanto Locus, sua pesquisa discute o consumo dos produtos Batman na sociedade norte-americana ou brasileira, a questão do consumo dos produtos. Eu vou lançar também a outra pergunta. Eu vou lançar outra pergunta, porque aí a gente já adianta aqui e você responde. Ele, inclusive, fala aqui, também queria saber quais os principais autores que você usou, né, em seu entendimento sobre mediação e mediatização. Vamos lá. Esse percurso que a gente fez, eu peguei a referência de autores como o próprio Henry Jenkins, né, quando ele lançou os livros dele, onde ele já tratava das narrativas transmídia, né, e também Humberto Eco, peguei referências quando ele faz a questão das narrativas, a questão do super-homem, né, dos arquétipos, né, e mais em cima da questão da mediação e mediatização, foi no trabalho do Henry Jenkins, né, da cultura da convergência, né, e tem outro livro dele, que eu não sou muito bom de memória, mas eu vou pegar aqui a minha cola, que é a própria dissertação. Que tem aqui no finalzinho, nas referências, eu coloquei. E assim, foram autores que
assim, clarearam as ideias do que a gente tinha, o entendimento. E tem o Carlos Alberto Scolari, que ajudou também, que ele já pega o trabalho do Jenkins e já faz um desdobramento, né, do trabalho. Então, foi o Carlos Alberto Scolari e o Henry Jenkins, né, para trabalhar nessa questão da transmídia. Muito bem. Transmídia, mediações, mediatizações. Né? Ok. Sim, eu nem respondi sobre a questão da cultura, né? Eu fui mais para responder Sim, sobre o consumo. porque, assim, o consumo eu fiz de uma maneira de linhas gerais, porque a parte da recepção para pegar, estudar o mercado nacional, daria literalmente outra dissertação. Eu peguei mais, assim, a timeline histórica, o que aqueles contextos históricos foram influenciando o personagem, eu fui pontuando algumas coisas que foram em cima como eles foram reverberando com o público, né? Sempre do ponto de vista de quem produz. Ao ponto de vista da recepção, já daria outra dissertação. Inclusive, quem quiser pegar isso aí como tema, é fantástico. Você vai estudar a questão do fandom, né? Como é que uma coisa a gente olhar do ponto de vista de quem produz. Você tem a DC Comics, a Warner Brothers, que são as donas do Batman, e como é que eles pulverizam esse Batman no mercado, né? Com vários produtos. Na dissertação falo nesse sentido, como é que eles pulverizam e as conexões que eles fazem com aquele contexto histórico dado, né? Como eu coloquei lá nos slides. Para cada época, tinha um Batman que se adaptava àquela época. Ou vários Batmans, né? Para vários públicos daquela época. Então, quem quiser estudar a parte de recepção, é muito interessante. Né? Assim, se eu tivesse que fazer um desdobramento da minha dissertação, eu faria no estudo da recepção. Né? Como é que o fã lida com o personagem. Apesar de eu ter colocado e citei aqui 3 formas que os fãs aprenderam o personagem. Tem lá os fãs que brincaram com o Batman, o caso do Batman do Feira da Fruta, que é uma produção nacional, né? Que foi uma das primeiras viralizações nos primórdios do YouTube, aqui no Brasil. Né? E o Batman, que é um fã, utiliza o Batman como uma imagem para fazer um trabalho social, e teve um fã norte-americano que ele trabalha na indústria de efeitos visuais de cinema e criou um fã-filme no início dos anos 2000, que foi impactante pela qualidade e foi também viralizado. No caso, não foi o VHS que circulou, mas a mídia, o CD, circulou numa convenção paralela que chamou a atenção da Warner, a dona do Batman, e a história virou e eles pegaram o personagem e criaram a trilogia do Cavaleiro das Trevas, mas foi bem interessante essa questão. Eu abordo na dissertação. Assim, foram esses 3, eu tentei pegar esses 3 pontos para não deixar de falar, mas o aprofundamento realmente merecia uma dissertação à parte. Não sei se eu respondi ao colega que perguntou aí sobre a questão. Isso, O Marcelo diz o seguinte, eu vou repassar a pergunta do Marcelo e da Sandra, tá? Marcelo, para deixar claro, o Batman surgiu como personagem que trazia à discussão temas atuais da época, porque o Batman mudou sua aparência com o passar dos anos. Ele pergunta, ele é lá de Palmas, Tocantins, tá? E a Sandra Costa diz o seguinte, a construção do Batman perpassa paralelamente à construção dos vilões, ela pergunta, a construção do Batman perpassa paralelamente à construção dos vilões? Ou seja, à medida que ele encara os desafios junto aos vilões, que possuem personalidades múltiplas, sua identidade também se altera?
acredito o seguinte, pegando o gancho da primeira pergunta, como ele foi um personagem que teve a sorte de terem bons profissionais, tanto no desenho quanto no roteiro, que souberam trazer as temáticas do contexto sociocultural, isso tanto influenciou na evolução do personagem, como também a evolução dos vilões, né? Então, é meio que a evolução dos dois, de ambos, foi meio que em paralelo, para que no que eles evoluíram o Coringa para um sociopata, você tem que deixar o Batman mais antenado com aquele tipo de desafio, né? Como se houvesse uma espécie de simbiose entre ele e esses vilões. Eles foram amadurecendo junto com o personagem, né? É uma questão interessante, porque quando ele foi criado, a intenção era meramente ocupar um espaço para tentar vender tanto quanto o Superman. Só que, com o passar das décadas, o potencial de gerar produtos e de caminhos de representação com ele foi mais diverso. Até mais diverso do que com o Superman, né? Então, assim, foi uma estratégia muito bem sucedida, né, do ponto de vista da construção. Você já falou sobre a questão da construção dos vilões, né? Que a Sandra perguntou. Isso. O Marcelo, inclusive, pergunta, Batman, Cavaleiros das Trevas, por quê? Pois na verdade, até a tradução ficou mais... assim, seria o Cavaleiro Negro, né? Que seria o Dark Knight, né? Foi talvez uma tradução para o mercado brasileiro, foi a tradução que foi utilizada para a obra que, vamos dizer assim, trouxe esse termo, né, do Dark Knight, né, foi o trabalho do Frank Miller, que ele trouxe o Batman de volta, só que num contexto mais adulto, né? Então, tanto que a HQ, ele quer trazer aquele Batman original, aquele Batman da década de 30, que ele era mais sombrio, ele era mais obscuro, mais das trevas, né? Então, ele pegou esse link aí e trabalhou a obra The Dark Knight Returns, né? Que é o Cavaleiro das Trevas Retorna. Né? Ele sai daquela figura assim mais pop, do Batman com aquela roupa azul e cinza do desenho dos Super Amigos, mais amigável, que sorri, para um personagem mais complexo e mais adulto. É o que o Pedro está perguntando aí, ó. Seria a questão do anti-herói? Então, no caso a linha dos anti-heróis, você tem assim, um anti-herói bem marcado, que ele foi evoluir bastante nessa linha, foi o Justiceiro, que na verdade até a tradução do nome de Justiceiro está errado, porque ele é Punisher, ele é vamos dizer, um punidor, né? O que ele faz não é justiça, vamos dizer assim, é justiçamento, né? Ele pune fazendo algo aparentemente bom. Então essa visão do Miller para o Batman, ele entra com uma linha tênue bem próximo de um justiceiro, ou um punidor, né? Ele nessa linha, ele não mata vamos dizer assim, conscientemente, não, eu vou chegar lá e a solução é matar. Tanto que na obra do Cavaleiro das Trevas, o combate final dele com o Coringa é tão tenso, que ele já poderia ter, se fosse o Punisher, ele já tinha liquidado com o Coringa no primeiro confronto. Tanto que esse confronto rende porque o trauma que o personagem carrega com relação à arma e o código de não matar é algo que ficou bem, assim, continuou sendo trabalhado com o personagem. Então, como se fosse a linha tênue
do personagem. É tanto que até o termo super-herói, às vezes muita gente questiona, pô, ele é super, mas ele não tem superpoderes. Mas se você considerar o intelecto do personagem, o cérebro dele de estrategista, acima da média dos outros, é um superpoder, vamos dizer assim. Não é algo extraordinário do ponto de vista mágico ou alienígena. Ele é o ápice da fortitude humana, né? Ou melhor, a representação desse ápice da fortitude humana. Né? O que um ser humano poderia chegar em todos os sentidos, o corpo, mente, eles tentaram personificar no Batman contemporâneo. Ok, Dixon, nós estamos aí, as horas já foram embora, né? Mas eu quero. Passa rápido, né? Mas queremos te agradecer e eu deixo o espaço aí para suas considerações finais. Eu só tenho assim, a agradecer a todos que ficaram aqui acompanhando a palestra. Tenho a agradecer também a equipe do comunicação por proporcionar esse espaço, proporcionar essa oportunidade de compartilhar com vocês esse percurso. Espero que, assim, do mesmo jeito que a gente estava conversando em off, do mesmo jeito que você tem a oportunidade de pegar um personagem como o Batman, com tantos desdobramentos, com tantas vertentes que você pode explorar esses aspectos, né? Essa relação do produto um produto, né? Que ele agora já é um produto personagem, vamos dizer assim, com a mídia, cultura e sociedade, né? Explorando essa tríade aí, para quem quiser trabalhar nessa linha, eu acho fantástico, assim. Às vezes você tem um personagem que você gosta da literatura, que ele tem um potencial, ele conseguiu ir para outras mídias, isso aí dá vamos dizer assim, tem pano para manga, né? Para vocês fazerem trabalhos assim, que sejam tão bons de se fazer. Eu considero que não só o fato do gostar do personagem, mas essa trajetória é muito interessante. Quando você começa a ver essas relações com a cultura, né, o ambiente sociocultural, é fantástico. Como é que um personagem desse foi moldado para a determinado público, pegando determinadas referências de época, como é que isso aí foi transmutando, não só o que está ali na superfície da página ou na superfície da tela, o que é que tem ali por trás, o que é que foi idealizado, quem construiu aquela representação, com que intenção ele teve para chegar com aquelas histórias. Eu agradeço muito a vocês. Eu acho que eu vou colocar aqui meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail para mim, para fazer algum contato, Trocar algumas figurinhas. alguma ideia do que eu puder ajudar. E numa próxima vez, estamos aí, vamos marcar, botar aí um tempo, de repente a gente idealizar um tempo bem maior. Talvez eu acho que aqui eu subestimei, confesso a vocês, eu subestimei, pensei que daria tempo, mas eu acredito que talvez 2 horas acho que estava legal. Passa rápido. Dixon, nós queremos te agradecer mais uma vez e informando aqui, pessoal, agora já está começando, na verdade, acredito que já começou porque está em outra sala, né? Os desafios do jornalismo especializado em games. Já que a gente está falando aí de personagem, enfim, jornalismo e games, agora uma sala das 19 até as 20h30. Agora, nós também queremos chamar a sua atenção para sexta-feira, a partir das 16 horas, sexta-feira, dia 24 de julho, nós teremos uma mesa redonda sobre estudos da mídia na contemporaneidade, as contribuições das linhas de pesquisa do PPGEM da UFRN, né? Então, os professores vão
conversar sobre as linhas de pesquisa, que é estudos da mídia e práticas sociais, e estudos da mídia e produção de sentido. Você que é aluno, aluna do PPGEM, é interessante participar dessa mesa redonda, e você que conhece alguém que vai fazer seleção, que tem interesse aí em cursar mestrado, doutorado no PPGEM, indica essa mesa redonda que é interessante, tá? Isso vai trabalhar bem, vai tensionar bem esse pensamento sobre esse encaixe, né, teórico aí, metodológico, nas linhas de pesquisa do programa em estudos da mídia. Pessoal, obrigado mais uma vez, valeu, convido todos aí, quem tiver, né, se inscrito, enfim, vai lá para outra sala, porque já começou, e lembrando que as atividades do primeiro Comunicação se estendem até o dia 31 de junho. Tchau, 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 professores, professoras, alunos, alunas, tchau, gente, abraço. Abraço para todos.